Com certeza você já borrifou suas plantas com água, certo? Se você já fez isso, provavelmente foi porque ouviu ou leu que isso é bom para as plantas e que vai ajudar com que elas prosperem em seu ambiente doméstico. O argumento mais comum é que borrifar água ao redor das plantas aumenta a umidade. No entanto, será que isso é realmente verdade? Você sabia que 92% das pessoas que compram plantas de interior perdem metade delas em apenas 6 meses? Mas calma, eu tenho a solução para você. Nesse e-book eu reuni todas as informações básicas para cultivar plantas de interior com sucesso. Lá vão algumas das dicas. Escolha as plantas ideais para sua casa, qual o posicionamento estratégico para realçar a beleza da sua planta e da sua casa também, a melhor luz, o melhor substrato, a melhor quantidade de água que você deve colocar nas suas plantas. E o melhor, esse e-book é 100% gratuito. Receba o curso básico de cultivo de plantas de interior e mergulhe nesse mundo verde maravilhoso de conhecimento que eu reuni para você. Mais de 85 páginas bem ilustradas para que você tenha em mãos um e-book completo com bônus exclusivos de como cuidar da sua orquídea Phalaenopsis dentro de casa e de apartamento, que geralmente a gente só encontra informação deles penduradas em árvore, né? Esse e-book ele vai ficar disponível por tempo limitado, então garanta o seu acesso na lista de espera do grupo do WhatsApp que eu deixei aqui embaixo. E você sabe, tem um motivo especial para eu pedir apenas R$1 para você ter acesso a esse e-book, que é a sua segurança. Eu hospedei esse e-book em uma plataforma paga para evitar pirataria e proteger o seu computador de links suspeitos. Sua segurança e conhecimento valem muito para mim, então eu fiz essa opção. Então, por apenas R$1 você vai ter acesso a esse e-book. Não deixe escapar essa oportunidade única de transformar a sua casa em um ambiente deslumbrante e saudável, cheio de plantas lindas. Clique agora, garanta o seu acesso, pegue o seu e-book para você entrar comigo nessa jornada verde. Oi gente, eu sou a Laís e se você está chegando agora e se você se interessa pelo assunto de plantas de interior, já se inscreva no canal e toque o sininho. Todas as sextas-feiras às 18 horas eu coloco uma aula sobre o cultivo de plantas de interior para você ficar craque e não perder mais nenhuma plantinha sequer. Durante a semana eu coloco de 1 a 2 shorts bastante informativos também para você ficar bastante atento nesse mundo das plantas. Semana passada a gente falou sobre a frequência de rega das plantas e quais são os fatores que influenciam essa frequência. Nós vimos que observar suas plantas e que as 10 condições que influenciam a desidratação da sua planta são as melhores maneiras de você decidir aquela que deve ser a melhor frequência para sua rega. Só que tem uma outra coisa que também gera muito debate no mundo da Urban Jungle, que é a umidade na folhagem das suas plantas. Para entender por que isso pode ser prejudicial, a gente precisa analisar mais detalhadamente. Afinal, o que é a umidade e por que é tão importante para as plantas? Normalmente a gente fala sobre algo chamado de umidade relativa, que basicamente significa a quantidade de vapor de água em uma determinada temperatura no ambiente das plantas. Ou seja, a umidade relativa significa a porcentagem de quantidade máxima de vapor de água que poderia estar presente na superfície da planta em uma determinada temperatura. Por exemplo, aqui na região central do Brasil, durante o período de chuva, em ambientes internos, a gente tem mais ou menos 70% de umidade relativa. Isso significa que a gente tem 70% de quantidade máxima de vapor que poderia ficar naquela determinada temperatura. A gente pode dizer também que se estiver chovendo muito lá fora, geralmente a gente vai ter uma umidade relativa bem mais alta aqui dentro, em torno de 90%. Pode chegar até 100% a depender da quantidade de chuva e pode chegar até 100% de umidade a depender da região que você mora e da quantidade de chuva que está tendo aí nas suas cidades. A região no norte do país, em que a umidade relativa é quase 100% porque chove o tempo inteiro. Então isso tem bastante influência no cultivo das suas plantas. Então, só voltando, uma umidade relativa em torno de 70% a 60% é muito boa para as plantas tropicais cultivadas em ambientes internos.
Não é à toa que nos períodos que mais chovem, as plantas tropicais, elas tendem a ficar mais abertas, com as folhas mais viçosas. Tá, mas como que a umidade realmente afeta as plantas? Nós, seres humanos, temos coração que bombeia o sangue para todo o nosso organismo, nosso corpo. Porém, as plantas, elas não têm um coração. Então, como que elas movem os nutrientes e a água dentro delas? Elas usam a umidade ao redor. Nas raízes, onde você regou o solo, a umidade é alta, quase 100% se você acabou de regar a sua planta. Dentro da planta, você tem uma alta umidade também, porque ela tem bastante água. No entanto, a umidade ao redor da planta, como eu disse, pode ser em torno de 60, 30, depende de onde você mora, ela vai ser menor do que a quantidade de água de dentro da planta e no solo. E aqui mesmo na minha cidade, há épocas do ano em que a umidade chega a 3%. Acredita nisso? E aí, olha a diferença de umidade de dentro da planta, dentro desse sistema, para fora desse sistema. Pois bem, vamos voltar um pouco. A planta tem água ao seu redor. E para que a água se movimente ao redor da planta, a gente precisa basicamente de 3 coisas. Água no solo, água na estrutura da planta, que a gente já falou semana passada que a água também mantém essa estrutura da planta, e umidade no ar. São os 3 fatores que influenciam o movimento de água dentro da planta. Estranho, né? Mas guarda essa informação aí que eu vou te dar, porque ela é crucial. Você esqueça o seu nome, mas não esqueça isso que eu vou te falar agora. A tendência da água é sempre estar em equilíbrio. Ela sempre vai tender a ir para locais onde tem menos dela, menos água. Quando você molha a sua planta na frequência certa, que eu falei na semana passada, naquele momento que você molha, vai haver muito mais água nesse sistema do que fora dele. Então a água quer evaporar da planta para igualar a umidade de dentro desse sistema e fora dele. A maneira mais fácil para a água evaporar é através das folhas, mas parte da água também evapora da superfície do solo, mas a maior parte mesmo vai pelas estruturas da folha. Essa evaporação solo mais evaporação folha se chama evapotranspiração. Mas vamos voltar às plantas. Na superfície das folhas das plantas existem estruturas chamadas estômatos, eu já falei deles aqui. E eles são como pequenas janelas que se abrem e se fecham. Quanto mais abertos estão os estômatos, quanto mais estômatos abertos estiverem também, maior vai ser a quantidade de água que evapora. É só pensar numa panela de pressão. Se você abre um pouco a válvula, vai sair a pressão. Se você abre muito, o vapor da panela sai com muito mais intensidade. Então, quando os estômatos estão abertos, a água começa a evaporar. E à medida que a água evapora da planta, ela começa a absorver toda a água que a gente colocou nas raízes. E todo esse processo faz com que a água se mova dentro da planta, levando inclusive os nutrientes. É assim que a planta transporta a água dentro dela, tanto água e nutrientes, isso num sistema ideal. Por que eu estou falando isso? Porque acontecem alguns problemas que surgem quando tem muita ou pouca umidade relativa ao redor da planta. Como eu disse antes, assim que aqui na minha cidade, na época de setembro, a umidade relativa pode chegar até 3%. Essa diferença de umidade é estressante para a planta, porque ela precisa fechar todos os estômatos para reter a água no interior dessa planta a qualquer custo para que a água não evapore. Se toda a água evaporar, a planta vai morrer. Por outro lado, se a umidade estiver muito alta, lá em torno de 80%, 90%, em um ambiente quente e úmido, pode acontecer também de não haver essa evaporação suficiente. Lembra que eu falei que a tendência da água é sempre ir para onde tem menos? Se tiver muita água fora e muita água dentro, a água vai acabar ficando parada nesse sistema, a água não vai sair e não vai levar os nutrientes necessários para a planta fazer fotossíntese e por aí vai. Então, só resumindo, se houver muita água ao redor e muita água também no vaso, a planta pode acabar morrendo por excesso de água, que a gente fala morrer afogada, mas desenvolve fungos e outras doenças, porque o sistema tanto o sistema externo quanto o interno estão fechados e a água não consegue se movimentar, a planta fica parada, sem conseguir fazer nada, se afogando naquele excesso de água. E aqui só abrindo um parênteses, tá? Outro fator que influencia a frequência da rega na sua planta é justamente a umidade relativa ao redor dela.
Quanto mais úmido, menos você rega. E se ainda for baixa temperatura, menos ainda, porque a planta em temperaturas menores tem tendência a metabolizar menos, portanto vai usar menos água. Então a teoria é o seguinte: borrifar água ao redor das folhagens vai fazer bem para ela, porque ela gosta de umidade. Tudo bem, alguma água que caia nas folhas vai ajudar a elevar a umidade relativa ao redor da planta naquele momento, e isso supostamente é um benefício para ela. Só que o problema com essa teoria é que esse é um beneficiamento temporário, ele é extremamente rápido. Quando você borrifa a água na planta, aumenta temporariamente a umidade, só que não leva mais do que 20 minutos para evaporar tudo e as folhas ficarem completamente secas. Então a gente acaba voltando à situação anterior, porque uma hora ela vai estar úmida e a outra hora ela vai estar seca, e isso causa estresse na planta. Por exemplo, se você tem a umidade ao redor da planta for de 25%, eu aumentei temporariamente para 100%, e em um curto período de tempo ela cai de novo para 25%, tipo questão de 20 minutos. Essa flutuação constante entre alta temperatura e baixa temperatura estressa as plantas e vai continuar estressando se você continuar borrifando água. Outra coisa que você tem que prestar atenção é: a planta, ela se adapta ao estresse de baixa umidade ao redor dela, mas essa constante de ficar aumentando a umidade, diminuindo a umidade em questão de poucos minutos, isso é estressante para ela e você deve evitar. Então, de repente, sua planta está começando a definhar e você acha que precisa de mais umidade, vai lá, joga mais água na mangueira, borrifa, e a planta está definhando, de repente você está estressando tanto a sua planta que ela não está dando conta desse sistema. Uma hora está super úmido e outra hora está super seco. Então, o que você pode fazer para ajudar a aumentar a umidade da sua casa? Bem, em primeiro lugar, é importante você pesquisar antes de comprar suas plantas. Não compre plantas que tenham problema de baixa umidade, e se você mora no local de baixa umidade, é extremamente importante que você compre plantas que se adaptem bem ao seu lugar. Faça uma pesquisa e escolha as plantas que se adaptam melhor ao ambiente que você vive. Outra opção é comprar um umidificador. Ele é um dispositivo eletrônico que cria vapor de água e aumenta a umidade ao redor da sua planta. A grande diferença entre borrifar água e usar um umidificador é que com o umidificador a umidade aumenta constantemente, gradativamente, evitando essas flutuações bruscas de alta e baixa umidade. No entanto, o umidificador pode ser mais caro, então uma opção mais econômica para aumentar a umidade ao redor das plantas é colocar pratos ou tigelas com água entre as plantas, que também vai dar certo. E a outra opção é juntar suas plantas, porque a evaporação de uma junto com a da outra cria um microclima e a umidade de uma vai ajudando a umidade da outra. Só que isso você tem que ter muito cuidado. Se você vir que alguma planta que está aqui junto uma da outra está com alguma praga, você tem que tirar essa planta, porque senão a praga se espalha rapidamente. Algumas pessoas podem se perguntar se dar banho nas plantas e em vez de borrifá-las seria uma boa alternativa. Em termos de umidade, você enfrenta o mesmo problema. Sim, ajuda temporariamente, mas ela vai acabar voltando para baixo, umidade relativa muito rápido, e vai causar todo o problema que a gente está falando aqui nesse vídeo. No entanto, dar banho, né, as suas plantas tem outros benefícios. Ao jogar jatos de águas mais fortes nas plantas, como mangueiras, ou levá-las até para debaixo do chuveiro, você pode eliminar boa parte das pragas que fica principalmente aqui debaixo das flores, que muitas vezes a gente não vê, tira a poeira também das plantas, e isso ajuda a regular melhor os estômatos, que são as válvulas que deixam a água sair, permitindo que a fotossíntese aconteça de maneira mais apropriada, tá? Só é importante lembrar que se você for colocar a sua planta debaixo de um tanque ou no banheiro para dar um banho, você tem que tampar aqui a superfície do solo com plástico, para que a água não acabe encharcando, principalmente porque a água de chuveiro tem muito flúor, cloro, e isso pode também prejudicar um pouco a raiz da sua planta. Assim, se for dar banho na sua planta também, é água fria, tá? Não vai dar banho de água quente não, porque senão você vai matar a sua planta também. Então, resumindo, vale a pena borrifar água nas plantas? A resposta é depende. Se for com o intuito de aumentar a umidade relativa, não vale a pena. Melhor usar essas técnicas que eu falei, de bacia de água, umidificador, e juntar as plantas, vai ser mais efetivo para essa conclusão. Agora, se for para limpar, para ajudar o funcionamento dos estômatos, aí sim vale a pena você
jogar água nelas para dar uma lavada nas suas plantas. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o joinha. Isso me ajuda demais. E se ainda não se inscreveu no canal, por favor, faça isso e ative o sininho de notificação para receber todos os avisos sempre que eu postar alguma coisa. Se você quer o e-book gratuito que eu preparei para você, clica no link abaixo e pegue o seu. Até a próxima. Tchau!